Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de cálculo com penicilina cristalina. Primeiramente, vamos começar salientando o que é a penicilina cristalina. É um antibiótico muito utilizado no dia a dia, nos hospitais, na UBS, entre outros. Necessita de reconstituição, um pouquinho mais para frente a gente vai explicar melhor o que é reconstituição, com água para injeção ou água destilada. A gente pode usar essa abreviação para água destilada para ficar um pouquinho mais fácil. Ou o solvente. Também vamos ver o que é o solvente um pouquinho mais para frente. Pode ser administrada via intramuscular ou endovenosa. E tem as seguintes apresentações: 5 milhões de unidades, o pó expande 2 ml, e 10 milhões de unidades, em que o pó expande 4 ml. Também vamos deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais para frente. O que é reconstituição? A reconstituição é o ato de adicionar um solvente, que é a aguinha destilada aqui, nesse caso pode ser outro também específico do fabricante, adicionado a um soluto, que neste caso é o pó. E isso forma um medicamento injetável, o que a gente consegue usar via intramuscular ou endovenosa, o que torna ele consumível. Um exemplo prático é o pozinho de achocolatado. A gente não consegue tomar ele sem antes adicionar alguma coisa, porque ele é um pó, então não dá para ele virar líquido e consumi-lo, sendo que ele é um pó. Então, o que a gente normalmente faz? Adiciona a um leite, e aí, consequentemente, ele fica consumível, fica algo tomável, porque o leite atua como solvente e o Nescau, ou o achocolatado, seja qual for, é o pozinho que vai formar algo que a gente consiga consumir e utilizar. Isso é reconstituir um medicamento. Isso não necessariamente vai servir só para penicilina, mas também pode ser usado para outros medicamentos. Aqui temos os dois principais exemplos de penicilina, que é o de 5 milhões de unidades, nesse frasquinho assim, expande 2 ml, então o pozinho, quando recebe a água, digamos assim, quando é adicionado a água, ele expande, o que significa aproximadamente 2 ml. E aí, consequentemente, a gente adiciona 8 ml de água destilada para caber aqui nesse frasquinho uns 10 ml. A mesma coisa para a penicilina cristalina de 10 milhões de unidades. Aqui temos um frasco só para representar as 10 milhões, até porque aqui dentro tem 1 milhão, mas é só para representar mesmo. Esse de 10 milhões expande 4 ml. Até porque 10 milhões é o dobro de 5, Então faria sentido ele expandir também o dobro da quantidade. Então, para que se forme 10 ml aqui dentro desse frasquinho, eu preciso adicionar 6 ml de água destilada. Aqui temos um pouquinho mais exemplificado. Então, o tipo de penicilina, 5 milhões. Eu tenho o volume de 2 ml de expansão, adiciono 8 ml de água destilada e formo 10 ml no final. A mesma coisa para a penicilina cristalina de 10 milhões. Eu tenho 4 ml de expansão, ou seja, o cristalzinho que está dentro do componente da penicilina, quando ele recebe a água, ele vai expandir o equivalente a 4 ml. Então, a gente adiciona mais 6 para que forme 10 no final. Dessa forma, pode até facilitar a nossa conta também. Se 5 milhões de unidades está para 8 ml de água destilada, mais 2 ml de cristais, logo 5 milhões de unidades está para 10 ml. Essa vai ser a relação 5 milhões para 10 ml. Essa vai ser a relação que a gente vai usar na regra de 3. Se 10 milhões de unidades está para 6 ml de água destilada, mais 4 ml de cristais, formando no final 10 ml, logo 10 milhões de unidades está para 10 ml. Então, a gente vai usar também da mesma forma do de cima, está para 10 ml. Esse está para pode ser representado por essa setinha aqui que a gente usa na regra de 3. Aqui temos um exemplo. E é importante que você pause o vídeo e tente fazer sozinho, para que você consiga identificar qual é a sua dificuldade, onde que você está errando. E caso você tenha conseguido fazer, vamos aqui conferir o resultado para ver até se o seu raciocínio também está correto. A prescrição é administrar 3 milhões de unidades de penicilina cristalina endovenosa. Então, aqui temos a prescrição, que é 3 milhões
de unidades. Temos disponíveis frascos ampolas de 5 milhões de unidades, que é aquele primeiro caso que vimos. Então, nós temos 5 milhões de unidades. Quantos ml devemos aspirar para administrar? Então, o que temos aqui? 5 milhões aqui, né? São 6 zeros. Então, temos 5 milhões para 2 ml de expansão mais 8 ml de água destilada, resultando em 10. Sempre deixe claro esse raciocínio, porque é importante até para o avaliador em um concurso saber o porquê você colocou esses 10 ml aqui. Saber de onde veio, saber que para provar que você sabe o que é a expansão e a adição da água destilada, a reconstituição. Então, em 3 milhões, quantos ml eu preciso aspirar? Então, temos aqui a multiplicação em x, a multiplicação cruzado, 5 milhões vezes x é igual a 10 vezes 3 milhões. Então, aqui tenho 10 vezes 3 milhões, vai dar 30 milhões. Isso tudo dividido por 5 milhões. Aqui, eu posso cortar somente a mesma quantidade de zeros, para simplificar nossa conta. Então, aqui se eu tenho 3 zeros, eu posso cortar com 3 aqui embaixo. Também, se eu tenho 3 zeros, eu posso cortar com esse daqui embaixo. Eu não posso cortar esse zero porque eu não tenho mais zeros aqui para serem cortados. Então, eu preciso manter esse daqui. E, se não tiver mais zero embaixo, não tem mais o que fazer. A nossa simplificação acaba por aí. Agora, eu tenho 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, eu preciso achar algum número que vezes 5 seja 30. E o número que nós temos, seguindo a tabuada, é o 6. Então, 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 30 menos 30 vai sobrar 0. Portanto, a quantidade de ml que temos que aspirar é 6 ml. Da penicilina cristalina, 5 milhões de unidades. Aqui temos um outro exemplo. Esse também tente fazer sozinho primeiro, para depois seguirmos com o exercício. Foi prescrito penicilina cristalina 4,8 milhões de unidades. Temos disponível na unidade um frasco ampola de 10 milhões de unidades. Como proceder? Então, temos aqui a prescrição, que é 4 milhões e 800 mil unidades. E temos na unidade 10 milhões de unidades. Como proceder? Então, em 10 milhões, eu tenho 4 ml de expansão mais 6 ml de água destilada, resultando em 10 ml. Então, isso daqui também sempre deixe, mesmo para quando é para 10 milhões, para 10 e para 5, sempre deixe explícito essa parte aqui, esse raciocínio, para que saiba o porquê dos 10 ml. Então, a prescrição é de 4 milhões e 800 mil unidades. Vai estar para quantos ml? Quantos ml eu preciso aspirar para que eu consiga achar esses 4 milhões e 800 mil? Então, aqui eu multiplico o cruzado. 10 milhões vezes x é igual a 4 milhões e 800 mil vezes 10. X é igual a 4 milhões e 800 mil vezes 10, dividido por 10 milhões. Aqui, 4 milhões e 800 mil vezes 10 vai ser 48 milhões.
dividido por 10 milhões. Aqui repare que eu tenho 3 zeros aqui, então eu posso cortar com 3 aqui. Eu tenho 3 zeros aqui, então também posso cortar com 3 zeros aqui. 48 dividido por 10 vai ser igual a 4,8 ml. E esse é o resultado de quanto devemos aspirar na seringa para administrar, seja como for, a partir da penicilina cristalina de 10 milhões de unidades. É isso, qualquer dúvida você pode postar nos comentários que eu estarei respondendo. E caso queira enviar alguma questão para vê-la respondida ou resolvida aqui no nosso canal, pode enviar pelo e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada, até uma próxima!